uma saudação aí, especialmente ao pessoal da FAT, da Ateneus, está acompanhando a gente aqui. Eu já vi que uma galera se inscreveu aí no canal Clóvis Renato Direitos Humanos no YouTube, viram que tem muito material, tem vídeo diário, tem vídeo que sai com informações básicas de pouca duração todo dia, e 2 vezes por semana nós temos vídeos que passam de 30 minutos explicando alguns pontos mais relevantes, alguns pontos com maior profundidade para as pessoas que queiram acompanhar, sanear algumas dúvidas, e logicamente pode mandar mensagem. Tem lá o Clóvis Renato Direitos Humanos no YouTube, tem o Clóvis Renato ou Clóvis Direitos Humanos lá no Facebook, tem o canal e tem a página, né, no Facebook, tem o Clóvis Direitos no Instagram, e tudo isso aí, se vocês quiserem participar, seguir, se inscrever, né, curtir, acredito que vai ser produtivo para vocês, porque tem informação diária, a gente está sempre mantendo contato. E lá, se você clicar, também tem o meu currículo, tem meus dados e tem o meu próprio WhatsApp, se você quiser falar comigo alguma questão relacionada a essas perspectivas. Lembrando que direito sindical, direito do trabalho, ele é um direito humano, não é? É uma das dimensões dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles têm várias dimensões, basicamente ligadas à liberdade, em que o Estado intervém minimamente, né? O princípio da intervenção mínima do Estado, né? O princípio da igualdade, você pensar em que o Estado tem que intervir com políticas públicas, por exemplo, para garantir o máximo de igualdade, e fraternidade, por exemplo, em que garantir direito das presentes e futuras gerações, por exemplo, está aí o meio ambiente, e assim vai quarta dimensão, quinta e outros. O nosso, ligado ao pensamento de direito do trabalho, direito sindical, ele está na segunda dimensão dos direitos no primeiro momento, porque é para garantir a igualdade. Como foi falado, nós viemos de uma realidade em que o mundo permitia a escravidão, e vem uma perspectiva dentro de um sistema que tem esse trabalho remunerado, né? E logicamente que a adaptação da escravidão para o trabalho remunerado, ela foi muito árdua, muito difícil, e pode-se dizer que ainda tem sido, né? Há constantemente essas questões entre a liberdade ligada à livre iniciativa, né? Intervenção mínima do Estado com relação à livre iniciativa das empresas, dos empreendedores, e os valores sociais do trabalho, é o que diz no artigo 1º, lá pelo inciso 4º da nossa Constituição, né, lá, trazendo essas perspectivas ligadas à dignidade da pessoa humana. Então você vai ver o terceiro e o quarto, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, para ter esse equilíbrio, tem se percebido que é fundamental, necessário, algo que é indispensável, a existência de um ente que despersonalize a luta entre o trabalhador e o empregador, o diálogo, porque o diálogo direto muitas vezes ele não é compreendido, não há uma percepção tão democrática na prática, por exemplo, das relações de trabalho, do mundo do trabalho. E quando o trabalhador geralmente vai questionar algumas coisas da relação de emprego, da relação de trabalho, muitas vezes ele passa a sofrer perseguições, por vezes até para o bem da própria empresa, para a melhoria das condições de produção, mas não é bem percebido dentro dessa ambiência tensa das relações de trabalho que geralmente acontece, tá? Então é por isso que existe um movimento sindical. E os colegas aqui, o Renato e vários outros colegas estavam perguntando há pouco, as colegas Alessandra e outros, qual era a força do sindicato nesse momento, por exemplo, em que depois da reforma trabalhista ou deforma trabalhista para algumas pessoas depois de 2017, em que o alvo central foi a fragilização dos sindicatos, foi uma tentativa bem incisiva, bem contundente, no sentido de afetar as entidades representativas que intermediam esse diálogo entre os trabalhadores e os empregadores, e tentar primar pelo negociado individual, substituindo o negociado coletivo, que tem obrigatoriamente a participação do sindicato, como diz o artigo 8º da nossa Constituição. Então, realmente, a perspectiva era afastar o sindicato e fazer com que o trabalhador negociasse diretamente com o empregador. E, logicamente, que diante da hipossuficiência social, ou seja, o trabalhador que tem uma suficiência psicológica, né, ele tem condição de manifestar a vontade,
ele tem geralmente uma suficiência econômica, no sentido de conseguir pagar as contas dele e arcar com as contas de um processo, mas socialmente ele tem uma situação de desigualdade, uma vez que ele não é detentor do capital, não é detentor dos fatores produtivos, e o que ele pode fazer é vender a força dele de trabalho para que o empregador, onde tiver vaga, no horário que o empregador disser e pelo preço que o empregador disser que pode pagar e que vai pagar, ele só tem a se submeter, tanto que é uma relação subordinada, o empregador dirige a prestação de serviços e pode inclusive aplicar certas punições e tudo nos trabalhadores. Então, nesse sentido é que fica desagradável na prática e praticamente inviável o diálogo e a negociação direta entre empregador e empregado. E é por isso que surge o sindicato. E, consequentemente, a partir dessa noção de hipossuficiência, é que você pode perceber a necessidade do sindicato. Por mais críticas que se tenha ao movimento sindical, como a qualquer instituição humana, as próprias igrejas, a política, o governo, as escolas, os sistemas, o sindicalismo não vai ser diferente. É uma criação humana, ele precisa ser constantemente realinhado, readaptado, repensado, não é? E isso só acontece com a participação dos seus representados, com a participação deles nas Assembleias Gerais dos Trabalhadores, com a participação deles nas eleições sindicais, tanto votando quanto sendo votados, na política interna sindical. Isso é fundamental para que o sindicato ele seja cada vez mais forte. E, consequentemente, com essa participação, quando tivermos, por exemplo, épocas como essa em que não há outra atividade, ou seja, uma convenção ou um acordo coletivo, quando chega na data base que venceu o efeito da última convenção ou do último acordo coletivo, os efeitos não se prorrogam, né? Tem que de fato ter uma nova convenção ou um novo acordo coletivo de trabalho. Não raro o movimento sindical, né, o sindicato representativo procura a empresa depois de ter feito uma assembleia geral com os trabalhadores, tirado uma minuta de reivindicações para compor uma pauta que poderá ser a futura convenção ou o futuro acordo coletivo de trabalho. E aí ele procura, a empresa apresenta essa minuta tirada em Assembleia Geral para que a empresa, porventura, possa apresentar, não é, a sua contraproposta para negociar. Mas sem outra atividade, se o sindicato não tiver muito coeso e se a base, os trabalhadores e as trabalhadoras não tiverem com o sindicato, ele não tem tanta legitimidade a nível de ter força para fazer com que os canais de negociação sejam adequadamente abertos. Essa é que é a realidade. E daí muitas categorias, diante dessa fragilização de percepção dos trabalhadores sobre o papel do sindicato, sobre o papel deles enquanto trabalhadores, sobre essa desigualdade existente na ambiência, na relação de trabalho, não é? Então há essa falta de unidade, né? Essa falta que gera essa falta de unidade de pensamento, que gera uma falta de união dos trabalhadores para tomarem decisões que porventura necessitem ser mais drásticas, como por exemplo fazer paralisações, chegarem à greve em sentido estrito, né? Quer dizer, tirarem a Assembleia uma greve em razão da inexistência da abertura da empresa, por exemplo, ou do sindicato patronal no sentido de negociarem a minuta de acordo coletivo ou de convenção coletiva de trabalho. E logicamente que ele só vai ter força se perceberem que os trabalhadores estão coesos, no sentido de que se não houver uma negociação coletiva ou se não houver um posicionamento na negociação coletiva que favoreça a posição dos trabalhadores, se a empresa não perceber que eles têm unidade de pensamento nesse sentido e união para construírem, por exemplo, um movimento de greve que vai ser capitaneado, organizado, representado pelo sindicato, mas feito efetivamente pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, a empresa tende a não abrir mão, não é? Nem negocia ou não negocia condições viáveis. Aí é que é um ponto muito importante. Então, onde é que reside a força do sindicato? Na unidade de pensamento dos trabalhadores para determinadas questões e na união desses trabalhadores para o enfrentamento das causas.
E qual é a maior arma dentro dessa perspectiva? A arma direta é essa, é a greve, é a paralisação. Eles começam utilizando grandes táticas de negociação e quando não dá certo vai para a greve. Essa semana, por exemplo, nós tivemos um debate, fomos convidados para uma entrevista na Rádio Universitária lá com o Márcio Rodrigues e com o Cesário, presidente do Sindeletro, que é o sindicato dos eletricitários aqui do estado do Ceará, e ele está com problemas com a Enel. Você vai ver exatamente isso, uma empresa que tem um lucro líquido, que é ela é indispensável, pode-se dizer assim, nessa realidade que nós vivemos com energia elétrica. Ela tem um lucro líquido de mais de 360 milhões de reais anual, é uma média que tem subido em torno de 100 milhões, mesmo na pandemia, subiu quase 100 milhões o lucro líquido. Por mais que você encontre situações em que tem energia solar, energia eólica, uma parte dessa energia eólica é dela, outra parte da energia solar também é da Enel. Toda a energia, mesmo a particular das casas, tem que passar pelo cabeamento da Enel e ela cobra por esse cabeamento. Então veja que mesmo nesse sentido a negociação está emperrada e a Enel não está querendo dar sequer a inflação, que é o reajuste inflacionário. Ou seja, para ter uma negociação com ganho real, tem que ter o ganho, né, do valor a mais e a inflação, que a inflação é uma mera correção, porque a inflação ela tem a ver com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, não é? Então, esse NPC, essa mesma perspectiva, IPCA, que é alguns produtos um pouco mais caros, então ela tira esse balanço. Imagine, a inflação, a média da inflação do último ano foi 3% ao ano. 3% ao ano. Imagine, eles já aqui, quando eram Coels, tinham mais de 5 mil empregados. Hoje não chega a 1.500 trabalhadores. E nesse sentido ela diz que está sem condições de dar sequer a inflação, os 3% ao ano do reajuste. E está emperrada a negociação coletiva. E ainda estão querendo tirar várias garantias, vários direitos que estavam conquistados em acordos coletivos anteriores feitos entre o Sindeletro e a Enel. Para você imaginar. Então, quer dizer, o sindicato exatamente vai para a mídia para dar visibilidade, para chamar os trabalhadores e as trabalhadoras para fortalecerem o movimento, para entenderem qual é o papel dele enquanto trabalhador e trabalhadora, o papel dela, para entender qual é o papel do sindicato, que o sindicato só tem força se for com os trabalhadores, que a empresa, não é, ela está realmente achatando os salários, que não está querendo fazer negociação, e o sindicato vai, apresenta, mostra a proposta e conclama para que os trabalhadores, caso não prospere de fato a negociação coletiva, eles possam se unir e fazer uma greve. Foi interessante, inclusive, que o presidente do Sindeletro apresentou que eles passaram quase um ano sem acordo coletivo para os terceirizados, por exemplo, da Enel, porque teve todo esse mesmo problema, quase um ano sem acordo coletivo. Né? Também não queriam dar de forma retroativa, eles tiveram de fazer várias rodadas de negociação. Quando a negociação não prosperou, eles tiveram de ir, por exemplo, pelo caminho da greve, e conseguiram fazer uma greve heróica nesses tempos, feita por terceirizados, e conseguiram fechar o acordo coletivo com relação aos terceirizados. E agora a empresa assume a mesma postura, de resistência, de não reconhecimento real dos trabalhadores, porque diz que na mesa a empresa diz que os trabalhadores têm muito valor e tudo, mas com relação à prática, os dados que ela tem no mercado, já que ela é uma empresa de capital aberto, estão revelados, e o valor que ela diz de boca que os trabalhadores têm e ela não querer dar sequer a inflação na correção, é muito complicado. Então você vê o caráter do sindicato de ser negociador e combativo, mas a negociação é incitar o sindicato. Agora, o combate do sindicato, a força para tornar esse combate eficiente depende dos trabalhadores. De novo, uma unidade de pensamento, no sentido de o que é que eles querem, definiram como melhor para eles, não é? E uma união para tomar atitudes. União, como por exemplo, para decidirem por uma greve e fazerem greve, porque não adianta ir para a Assembleia, definir que vai ter uma greve,
e na hora da greve não fazer greve. Você deve estar se questionando, mas Clóvis, greve é um direito antipático, já dizia o professor Gerson Marx, né? Tem um livro, Greve, um direito antipático. Antipático por quê? Porque o empregador não gosta, claro, porque a greve dá prejuízo. Ele é antipático para o sindicato, por quê? Porque gera muitos problemas. Ações contra o sindicato, liminares, impondo multas diárias para o sindicato, movimenta muito o jurídico do sindicato, movimenta a situação total do sindicato. Tem muitas situações que podem sair do controle e, logicamente, que também é antipático o direito de greve para os trabalhadores, porque o trabalhador tem medo de fazer greve. Por quê? Porque ele pode ser identificado e perseguido. Isso demarca mais profundamente a questão da hipossuficiência. Mas, se você quiser saber mesmo sobre greve, é bom você abrir a nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, você chega lá no artigo 9º e diz isso, que é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por exemplo, por meio dele defender. Por isso que eu disse, para ter uma greve, o sindicato faz uma assembleia geral com os trabalhadores, não é o sindicato que faz a greve. O sindicato organiza a assembleia, apresenta o problema e a pauta, e os trabalhadores é que vão definir, como disse o artigo 9º, o caput da Constituição. Os trabalhadores vão decidir sobre a oportunidade e sobre os interesses que vão ser protegidos. O momento de fazer a greve e o que é que eles querem defender na greve. Diz no parágrafo 1º do artigo 9º que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, por exemplo, você vai ver nesse caso que eu estou contando da Enel, não é? Como a energia elétrica é uma prestação de essencialidade. Quer dizer que eles não podem fazer greve? Não, a lei de greve vai delimitar isso como atividade, né, essencial, como serviço prestado à comunidade, né, de forma essencial, que não pode parar, é algo inadiável, a questão da energia elétrica. Então vai dizer o quê? Vai ter uma forma diferenciada de fazer esse tipo de greve. Como assim? Vai ter que ter uma assembleia. As assembleias normais, a comunicação de que vai haver greve, a comunicação da decisão dos trabalhadores em assembleia é em torno de 48 horas, até 48 horas, no mínimo, né, como se diz. Chega nesse prazo, né, no mínimo de 48 horas. Quando se trata de atividades essenciais, 72 horas. Então, pode. Os outros podem parar 100%. O pessoal que trabalha em atividade essencial, tem que haver um percentual mínimo para que os serviços essenciais sejam prestados. Então você vai encontrar, por exemplo, não tem na lei, mas geralmente as decisões judiciais nos dissídios coletivos de greve colocam em torno de 20%, 30% de funcionamento exatamente para não parar, não é? E logicamente que aí no artigo 9º da Constituição também, que remete a essa questão da lei, que tem a lei de greve que a gente vai falar já já, no parágrafo 2º do artigo 9º da Constituição diz que os abusos cometidos durante a greve, eles sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, quer dizer, não pode ter boicote, não pode ter sabotagem, não pode ter violência, a greve é um movimento pacífico e, logicamente, que você vai observando essas peculiaridades. Então, além do direito, quer dizer, é um direito fundamental, é um direito constitucional, e para você que não é do direito e não sabe o que é um direito fundamental, o que é que isso quer dizer, que adjetivo é esse, né, de um direito, quer dizer o seguinte: é uma proteção, primeiramente vertical, né? De cima para baixo ou de baixo para cima. É uma proteção do cidadão contra os arbítrios do Estado. Ou seja, nem o Estado, o governo, pode ir contra o direito de greve. E é uma proteção horizontal, ou seja, do empregado contra o patrão, porque eles não são Estados, estão em tese numa horizontalidade. Então, eles têm um direito que tem proteção fundamental, ou seja, tanto contra os arbítrios do Estado quanto os arbítrios dos empregadores e dos próprios trabalhadores, se tiver alguém que queira ir contra o movimento, ter alguma cisão política interna. Então, dentro desse contexto sobre greve, que tem a ver com essa unidade de pensamento e união para tomar ações, tomar atitudes importantes, você vai encontrar a lei de greve. E a lei de greve é a lei 7783 de junho de 89. Ela dispõe sobre o exercício do direito de greve,
ela define as atividades essenciais, como eu falei há pouco no artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição, a lei definiria e aí define, ó, um ano depois vem praticamente um ano depois, né? Regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. É importante você olhar primeiro, vai logo para o que é atividade, esses serviços essenciais. Aí você chega lá no artigo 10º da lei de greve e diz: são considerados serviços ou atividades essenciais. Aí diz o inciso 1: o tratamento e abastecimento de água, a produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. Por isso que eu disse esse caso da Enel, que a gente estava contando sobre a discussão entre o Sindeletro e a Enel, a negociação do acordo coletivo, as possibilidades de greve. Então, quer dizer, é um serviço ou atividade, já está dentro da essencialidade, porque a lei de greve coloca no artigo 10, inciso 1, não é? A produção e distribuição de energia elétrica. Outra atividade aí, o serviço essencial, você vai encontrar assistência médica e hospitalar. Quer dizer, eles não podem fazer greve? Não é isso que está sendo dito. Está dizendo, eles podem fazer greve, mas de um modo diferenciado, que é dito pela lei de greve. Ou seja, com percentuais mínimos, sem poder parar 100%, e a comunicação acerca da decisão dos trabalhadores sobre a greve, ela tem que ser comunicada em no mínimo 72 horas antes do início do movimento. Outra atividade aí é a distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos, também é serviço atividade essencial, os funerários, transporte coletivo, por isso você vê nas greves de ônibus, né? Então tem que ter um mínimo de funcionamento, a captação e tratamento de esgoto e lixo, as telecomunicações, a guarda, o uso e o controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. Você está vendo que a lei foi colocando situações em que realmente se parar 100% gera um problema muito grande para a comunidade, para as comunidades, e é nesse sentido que vem essa perspectiva da lei. E aí vem, por exemplo, o processamento de dados ligados a serviços essenciais, né? Quer dizer, dentro dessa mesma linha, o controle de tráfego aéreo, a navegação aérea, que ela, se não tiver, pode gerar acidentes, pessoas no ar, quer dizer, pessoas que não vão poder pousar, então não pode parar, 100%, tem que ter um mínimo de funcionamento. Pode ter greve, mas não pode ser uma greve de 100% de paralisação. O 12 fala de atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e assistência social. Às vezes você vê greve dos peritos, quer dizer, pode fazer greve os peritos médicos da Previdência? Pode. Agora, como tem essa questão de atividade de serviço essencial, tem um diferencial, um modo de fazer. Comunicação antecedente, de no mínimo 72 horas, e um funcionamento mínimo que garanta o mínimo, né, da continuidade do serviço público, por exemplo. Diz aí, por exemplo, atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial nas leis específicas dessas pessoas que têm deficiência. Quer dizer, tem que ter um tipo, se for para ter greve, diferenciado para eles. O 14º inciso do artigo 10 da lei de greve diz como atividade ou serviço essencial: outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico funeral, ou aliás federal, indispensáveis aí ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e, por fim, as atividades portuárias. Então você começa a ver como atividade essencial de greve é importante, ele vai delinear, né, em regra para as demais atividades, uma Assembleia Geral definindo o momento da greve e os interesses que estão sendo defendidos usando a força do movimento paredista, 48 horas de notificação no mínimo para começar a paralisação. E se for em atividades ou serviços essenciais, diz o artigo 11 da lei de greve, por exemplo, que nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então não precisa necessariamente ser
por exemplo, os 30%. É muito comum que a jurisprudência defina assim, mas em regra o que a lei diz é que deve ser negociado, é com um acordo entre os empregadores e os trabalhadores, como é que vai ser o funcionamento mínimo, né, da atividade enquanto os trabalhadores estiverem em greve. Né? E diz também que são necessidades inadiáveis da comunidade, aquelas que não atendidas, elas colocam em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Então você já começa a entender, né, que, em regra, praticamente todas as categorias podem fazer greve, só que umas são atividades não essenciais ou serviços não essenciais e outras são essenciais. E também a lei faz a diferença entre essenciais e inadiáveis. O inadiável, logicamente, não pode parar. O essencial, ele vai ter um funcionamento mínimo para dar uma continuidade, porque também não pode cessar 100%. Né? E, logicamente, nesses casos, você vai encontrar já para o serviço público, né, categorias que não têm direito à greve. Aí eu estava falando de iniciativa privada. Você deve saber, já deve ter visto nas notícias, que não há uma lei de greve para o serviço público, mas a Constituição garante o direito de greve aos servidores. E aí, como essa lei ainda não surgiu, o Supremo, em 2 mandados de injunção, na verdade foram 3 mandados de injunção, ele definiu a aplicação no que cabia, né, e onde cabia da lei de greve, essa lei que a gente está falando agora, para os servidores. Mas ainda assim o próprio Supremo definiu que na Constituição, como diz, que membros das Forças Armadas, eles não podem ter direito de greve nem de sindicalização, eles estenderam isso para quem também trabalha armado, para a polícia, é por isso que estão falando, por exemplo, que a polícia não poderia ter feito greve, e aquilo ali foi um motivo, porque o Supremo diz que eles não podem fazer greve. Então, em regra, já passando aqui para as conclusões dessa nossa conversa sobre greve de hoje, chegando ao serviço público. Serviço público pode ter greve, certo? Só que o serviço público como um todo, qualquer atividade, ela é dentro dessa atividade ou serviço essencial, ou seja, greve que não pode parar 100%, tem que manter a continuidade do serviço público, tem que ter um funcionamento mínimo e tem que ter uma comunicação pós-assembleia de no mínimo 72 horas, tá? Do serviço público, conforme a Constituição, membros das Forças Armadas não podem fazer greve nem se sindicalizar. Por decisões do Supremo Tribunal Federal, houve a aplicação de alguns dispositivos, conforme a interpretação do Supremo, da lei de greve para os servidores. E dentro delas, o Supremo definiu, por exemplo, que também policiais e pessoas que trabalham armadas no sentido do serviço público não têm direito à greve. É um primeiro ponto a ser refletido. Aí você encontra, por exemplo, também magistrados, membros de poder, né? Você encontra magistrados, membros do Ministério Público, também não podem, nem têm direito à sindicalização e nem têm direito à greve. Então, são situações para que você vá compreendendo. E você vai ver tanto que é tão importante ter uma entidade que os represente, que eles não têm sindicato, mas têm associações muito fortes. Você imagina os magistrados, né? Tem a ANAMAGES, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, quer dizer, todos os juízes e desembargadores praticamente do país, 26 estados e o Distrito Federal. Você encontra, por exemplo, a ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, né? A AJUF, a Associação Nacional dos Juízes Federais. Então você vai encontrar várias entidades representando, eles não podem fazer greve e aí vem as dificuldades, quer dizer, mesmo com a dificuldade de greve, ainda tem categoria que sequer a República Federativa do Brasil reconhece o direito de greve. É bom entender que esses dispositivos também são reconhecidos como direitos humanos, como eu tenho falado, porque há tratados internacionais, né, há pactos internacionais sobre direitos humanos devidamente ratificados pelo Brasil, que reconhecem o direito de sindicalização, associação e o direito de greve e manifestação. Você vai encontrar direitos, inclusive, que são dos trabalhadores e alguns direitos que são próprios dos próprios sindicatos, das entidades sindicais. Você encontra isso, por exemplo, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
da Organização dos Estados Americanos, na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né, aqui na Organização dos Estados Americanos. Você vai encontrar pactos aqui da Organização dos Estados Americanos, dos quais o Brasil é signatário. Você vai encontrar pactos da Organização das Nações Unidas, como ligados à Organização Internacional do Trabalho, as convenções e recomendações da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que eu tive essa oportunidade de estar como assessor técnico nas últimas conferências internacionais de trabalho em Genebra, na Suíça, e vários diplomas, para que você não saia pensando que essa questão de sindicalização e greve é uma questão apenas do Brasil, e nem é uma questão madura no mundo, quer dizer, não é tão aceita e praticamente há muita resistência em quase todo canto do mundo. Depois, se vocês quiserem ver lá no canal Clóvis Renato Direitos Humanos, tem um vídeo, por exemplo, sobre denúncias da Confederação Sindical Internacional, a CSI, contra perseguições e condutas antissindicais da China. Você vai ver lá vídeos, por exemplo, em que eu mostro situações de julgamento em que o Poder Judiciário brasileiro, né, recebeu condenação por perseguição antissindical contra os servidores do próprio Poder Judiciário. Então, são muitas situações para você entender, né? Então, por hoje eu acho que são as explicações, esclarecimentos para que se pense sobre a força dos trabalhadores, sobre noções sobre o direito de greve. Para aprofundar, basta pegar a lei de greve, a Constituição, as jurisprudências do STJ, STF e do Tribunal Superior do Trabalho. No mais, muitíssimo obrigado por mais essa conversa e nossa saudação aqui a esse nosso povo aqui da Ateneu, e vamos continuar aqui com os nossos questionamentos.